E vamos de muitas notícias na tarde dessa sexta-feira. Tarde e noite, né? Amanhã tem Fla-Flu, a gente já abre, inclusive, falando sobre esse assunto. Porque muita gente ficou em dúvida, alguns jogadores do Fluminense ficaram de fora do jogo de quarta-feira. Será que a galera vai estar em peso no Fla-Flu? Como é que vai ser? Enfim, tá? No final das contas, o Fluminense hoje treinou normalmente, né? E Germancano treinou normalmente, era um dos jogadores que, enfim, fora quanto internacional, poderia chamar um pouco a atenção. O camisa 14 treinou, já outros jogadores, deve ir pro Fla-Flu, né? Já outros jogadores que nem viajaram, né? Como foi o caso de Marcelo e de Felipe Melo, continuam como dúvida. No caso específico de Felipe Melo, eu diria que não é nem dúvida, né? Ele, numa entrevista para uma TV argentina, ele chegou a falar que deve ficar agora cerca de 10 dias parado. Ou seja, né, considerando que a final foi há 7 dias, ele provavelmente não joga o Fla-Flu. O Fluminense deve ter Marlon nas condições de jogo de titular. Marcelo é a incógnita. A gente não sabe se ele joga, se joga o Diogo Barbosa, se o Diniz vai inventar alguma outra coisa para enfrentar o Flamengo nesse sábado. Um jogo que se tornou grande, né, pra gente no final das contas. Pra gente não vale nada, né, obviamente, mas vale a graça de tirar o título. De tirar o título do Flamengo, né? Ou pelo menos a tentativa de título, né? Dos rubro-negros. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã no vídeo pré-jogo, ok? Só antes ainda sobre esse jogo de sábado, eu queria deixar claro uma coisa. Ainda tem ingresso para a torcida do Fluminense nesse jogo. A galera acho que foi no ápice da felicidade e aí agora deu uma relaxada total, enfim. Tem ingresso ainda para a torcida do Fluminense, eu tenho inclusive acessando agora aqui, tem alguns ingressos de Setor Sul, é o único setor que ainda está disponível, o mando é do Flamengo, então o Fluminense vai ter ali que pagar alguma coisa, né? Cerca de R$70 o preço para o público geral, né? Mas os sócios do Fluminense, por um acordo que se tem com o Flamengo, né? No mando do Fluminense, os sócios do Flamengo pagam meia entrada, todos eles. E agora, no mando do Flamengo, os sócios do Fluminense também têm direito a meia entrada, tá R$35. Vá ao jogo, se for possível. Roda a vinheta e vamos embora pro resto das notícias desta sexta-feira. Bem, não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, porque isso ajuda bastante aqui o canal Raiz Tricolor, beleza? Começando com uma notícia mais breve, uma notícia que vem lá do Rio Grande do Norte. O jornalista Léo Félix, que é narrador e repórter esportivo da 98 FM, lá de Natal, ele informa o seguinte, de que o Wallace, jogador que pertence ao Fluminense, que está no ABC, será devolvido ao Fluminense, tá? Qual que é a parada? Mais uma vez, é uma pena isso, tá? O Wallace já não vem jogando pelo ABC, o ABC, dentro do Brasileirão da Série B de 2023, ele faz uma campanha muito baixa, lanterna durante muito tempo, já tá rebaixado, inclusive tá praticamente até garantido como lanterna já do campeonato. E antes de acabar o campeonato, ele vai devolver o Wallace. Quando eu vi inicialmente essa notícia, falei, cara, o Wallace vai ser devolvido, é normal e tal. Padrão, né? Tipo, que bom, ele teve experiência, tomara que volte renda. Só que aí o Léo Félix trouxe mais notícias, e aí mais no sentido de adicionar e mais no sentido de ruins aqui, ó. Falou ainda sobre a devolução de Wallace para o Fluminense. O calcanhar de Aquiles para a tomada da decisão da diretoria foi o extracampo do atleta. Existem relatos do jogador em um dos treinos recentes, de que o jogador em um dos treinos recentes se apresentou com sintomas de embriaguez. Eu lembro quando o Wallace, que já foi emprestado no ano passado para o CRB para jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro também, eu lembro de eu ter entrado em contato com uma fonte na diretoria do CRB, e essa fonte chegou a me falar o seguinte, cara, o Wallace tem capacidade para ser um jogador muito bom, assim, só que ele não quer, ele se acha
Enquanto ele não entender, até a frase que me foi utilizada foi a seguinte: enquanto ele não entender que hoje ele é um jogador do CRB, na época, né? E ele achar que ele ainda é um jogador maior do que o clube que ele joga, ele nunca vai render. E aí tinha um extracampo, ficou com raiva de... Enfim, foi um conturbado. Tem vídeo aqui no canal explicando toda essa saída dele do CRB. E agora do ABC pelo mesmo motivo. Uma pena, cara, porque é um cara... enfim, que tem ali todos os seus contextos, é da geração do Martinelli, do André, que tá vendo todo mundo indo embora, né? Indo embora no sentido bom. E uma pena porque o Wallace segue ficando. Falando até em André, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre essas novidades do André. Ontem a gente falou que o Liverpool, né, era um time que estava, de certa forma, saindo ali do círculo de quem queria o André. Agora surge um novo time inglês, né? O Jack Talbot, que é um jornalista inglês que escreve para o transfers.com, né, transferências.com, né, e para alguns outros sites ingleses, colocou exclusivo. Entenda que o Manchester United fez uma abordagem para o meio-campista do Fluminense, André, em meio à incerteza sobre o futuro de Casemiro em Old Trafford. Ainda não há propostas sobre a mesa, o Fulham ainda está envolvido, né? Fulham continua envolvido, mas a negociação também ainda está... o Fulham já estava envolvido nos dias anteriores, né? Still early days. Cara, sobre André, né? O United está querendo... o André seria o substituto do Casemiro no United e na seleção, né? Que coisa. Mas assim, cara, não sei se pro André seria ideal, né? O United tá... Eu torço, talvez fora do Brasil, o único time que eu posso dizer que eu gosto assim mesmo e tal, é do United. E virou cemitério de jogador, né? Essa é a grande verdade. Não sei se pro André era o ideal, não. Pra gente, quem pagar mais é o ideal, né? Pra gente o cenário é esse. Enfim, vamos ficar de olho porque é mais um time. A Inglaterra está louca com o André. Dá pra gente afirmar isso. Falando também sobre outra notícia que pingou nessa sexta-feira, essa notícia vinda da Aline Nastari, que é repórter da TNT Esportes aqui do Brasil. Segundo a Aline Nastari, outras equipes da Inglaterra estão interessadas no Nino. Tem uma equipe da Rússia, uma da Espanha, também sinalizaram ali com interesse no zagueiro. E aí, com isso, a transferência dele pro Nottingham Forest não tá tão cravada assim, não. Segundo a Aline Nastari, né? Tá aí, inclusive, o post, né, da TNT Esportes, foi na saída do dinheiro, não pode não ser pro Nottingham Forest. Depois da Libertadores, a concorrência aumentou e outros clubes do mercado inglês, espanhol e russo sinalizaram interesse no zagueiro. Vale lembrar, né, há pouco tempo atrás, quando saiu a matéria do Nino indo pro Nottingham Forest no GE.globo, acho que era a matéria até do Marcelo Neves e do Caio Mota, se falava das equipes ali que queriam, né, o Nino como uma equipe que ele tinha recebido propostas mais vantajosas, mas nem queria ouvir, que eram do Almeria, da Espanha, ou seja, faria sentido um clube espanhol, e do Besiktas, da Turquia, né? Não seria o clube inglês, né? O clube inglês, não, perdão, seria um clube russo, mas provavelmente chegaram propostas de tudo quanto é lugar. Só que eu acho que o Nino prioriza mais, futebolisticamente falando, a Premier League e a família, né? Questão de morar e etc. Acaba priorizando também alguns países da Europa e dentre eles provavelmente está a Inglaterra. Vamos ver como é que vai ser. O importante é que quem vier pagar, que pague a multa do Nino para a gente sair com grana dessa negociação toda. Acho que são essas as principais notícias desta sexta-feira, tá? A gente ainda não tem escalação e tal, a gente aborda amanhã com mais tranquilidade e vamos ver como é que vai ser esse Fla-Flu nesse sábado. Eu volto com o pré-jogo, amanhã tem live no Canal 20, tem transmissão, super transmissão, agora com o Vitor Lessa direto, tá? Narração e comentários, nossa transmissão tá cada vez melhor. Tamo junto, até a próxima, valeu!